Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu gostaria de falar de um tópico da minha pesquisa, das minhas linhas de pesquisa. O trabalho que eu vou apresentar para vocês hoje é um trabalho feito em colaboração com o professor Fabrício Potiguar, da Universidade Federal do Pará. Eu sou pós-doc lá. Esse trabalho é o primeiro que nós fazemos juntos. Bom, a ideia é que o Fabrício ele trabalha com matéria ativa. Matéria ativa, basicamente, ela tem mecanismos internos de autopropulsão nas partículas que têm esse tipo de característica. E eu trabalho com sistemas que variam de maneira fraca, tá? Basicamente, sistemas que são dirigidos fracamente. Você tem um certo parâmetro no seu sistema e você faz com que essa variação seja pequena o suficiente, mas de tal maneira que a variação que ela sofre apresenta resultados interessantes, como por exemplo em controle ótimo. Pois bem, a ideia foi justamente tentar unir esses dois tópicos em alguma pesquisa que desse alguma coisa interessante. E o resultado foi esse trabalho que eu vou falar para vocês. Esse trabalho foi publicado hoje no Archive, tá bom? Então vocês já podem ir lá e dar uma olhada nele se vocês quiserem saber um pouco mais a respeito, tá bom? Então vamos abrir aqui o documento, tá? Então deixa eu falar exatamente qual é a ideia do trabalho. Basicamente o sistema com o qual eu trabalho, em boa parte dos casos, quando eu trabalho com sistemas abertos, são sistemas brownianos. Sistemas brownianos com ruído gaussiano. No caso, os ruídos que eu trabalho, eles são aquilo que nós chamamos ruídos passivos. Ou seja, eles não têm um mecanismo próprio de propulsão dentro deles que faz com que ele adquira propriedades interessantes como uma não markovianidade dentro da dinâmica do próprio banho, ou mesmo outros tipos de efeito, como aparece, por exemplo, nos trabalhos do Fabrício, em que você tem certas forças que aparecem em sistemas que são muito grandes e tem partículas colidindo ao redor dele, e certas correntes são geradas ao redor desses objetos. Então a ideia é que eu trabalho com esses sistemas brownianos. A ideia então desse trabalho foi basicamente trocar esses banhos passivos com os quais eu trabalho para banhos ativos, em que eles apresentam esse determinado tipo de mecanismo. E a ideia seria justamente nessa troca avaliar do ponto de vista de processos dirigidos fracamente quais são os tipos de efeitos que vão acontecer dentro dele, tá? E basicamente um dos efeitos que eu quero observar aqui é o controle ótimo desse tipo de sistema. É basicamente saber quais vão ser os efeitos dentro de uma dissipação desse sistema, ou seja, o quanto de trabalho vai ser necessário ser gasto para que a gente atinja, para que a gente complete a trajetória dentro do parâmetro que está sendo variado dentro do meu sistema. Então, dado esse background, então vamos começar a falar basicamente do nosso sistema. Então, a ideia por trás dos sistemas que nós estamos trabalhando são banhos ativos. Esses banhos ativos nós podemos simular eles de diversas formas. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente atribuir ao ruído do banho uma certa coloração que a gente fala, né? Ou seja, ele vai ter uma correlação diferente
de uma delta de Dirac, diferente de um ruído branco, no caso. E basicamente o sistema que nós vamos trabalhar são aqueles de Ornstein e Uhlenbeck, em que essa correlação ela é feita através de um decaimento exponencial. E a maneira como o sistema browniano responde a esse banho ativo é dado por essa equação de Langevin generalizada, onde associada ao ruído nós temos um certo kernel que eles fazem uma intermediação entre eles, tá bom? E aí nós temos a posição da partícula em x e nós temos o potencial que apresenta o parâmetro externo que nós vamos variar no tempo, tá bom? E basicamente aqui nós temos vamos assumir que o nosso ruído, a média dele é igual a zero e que a correlação dele seja dada de acordo com o kernel, tá? Esse kernel ele apresenta propriedades interessantes. Nós vamos assumir que ele é uma função positiva e uma função par, tá? E que além disso a gente consegue extrair dele uma quantidade temporal, que nós chamamos de tempo de persistência do banho, que é dado pela transformada de Laplace desse kernel e avaliada em S igual a zero. Essa definição aqui, ela vem basicamente dos meus trabalhos que eu venho fazendo em sistemas dirigidos fracamente. Lá nós verificamos que se nós temos uma função de relaxação, nós retiramos dela o tempo característico através desse procedimento com transformada de Laplace, tá? E além dessas propriedades, ele também vai apresentar uma propriedade markoviana, certo? Ou seja, se eu pego o meu tempo de persistência do Bunny e levo ele a zero, eu pego o meu kernel e levo ele até um sistema markoviano, onde ele é dado segundo uma delta de Dirac, tá? E aí nós retornamos para o ruído branco. Então nós temos aqui a função relaxação, tá? A função relaxação é basicamente o objeto que caracteriza o meu sistema termodinâmico de interesse, tá bom? Essa função relaxação, ela é na verdade uma correlação entre as forças generalizadas do meu sistema, uma média dessa correlação, tá bom? E um dos pré-requisitos que a gente precisa para poder usar a teoria da resposta linear é que o meu sistema comece com uma distribuição de Boltzmann-Gibbs, que é dado por essa exponencial aqui no meu potencial não perturbado, tá? E para que isso aconteça com sistemas ativos, nós precisamos de algumas características, tá? Aqui eu falo, o sistema precisa estar sobre baixa atividade, ou ele precisa estar sujeito à inércia, ou ainda ele precisa ser um potencial de um determinado tipo de função. E no caso, essas funções são funções harmônicas, são armadilhas harmônicas onde esse sistema browniano precisa estar submetido, tá? E nesse trabalho eu vou assumir que os meus exemplos que eu vou tratar são essas armadilhas harmônicas e, portanto, eles satisfazem as hipóteses de teoria da resposta linear e nós podemos usar elas sem problema nenhum, tá ok? Perfeito. E aí nós vamos analisar como que nós podemos minimizar o trabalho médio, tá? Que em teoria da resposta linear é dado por essa forma quadrática da função relaxação e as derivadas do protocolo que nós estamos usando, tá? E aí eu começo vendo, por exemplo, um movimento browniano numa armadilha de movimento, né, onde a gente varia a posição de equilíbrio do meu sistema, e nós verificamos que para um kernel
de exponencial, que é o kernel de Einstein-Uhlenbeck, nós vemos que a função relaxação tem a mudança com relação ao estado passivo com a adição do tempo de relaxação dela com o tempo de persistência do banho. Tá? Essa é a única modificação, ou seja, no caso passivo eu tenho uma exponencial com o tempo de relaxação e no caso ativo eu tenho essa mesma exponencial, só que com o tempo de relaxação, mas o tempo do banho. E esse é um resultado bem interessante, porque aparentemente a gente não precisa fazer cálculos em cima dos barulhos, em cima dos ruídos do nosso banho, que podem ser muito complicados. Se isso daqui fosse um caso geral, de que só bastaria adicionar o tempo de ruído dentro da função relaxação original, simplificaria as nossas contas. Então essa é uma pergunta que eu me faço. Será que esse resultado vale sempre para esse tipo de sistema? Quais são as particularidades que são necessárias para que isso daqui aconteça, tá bom? E aí eu verifico que para um kernel geral, ou seja, não mais de Einstein-Uhlenbeck, o resultado continua válido, mas ainda para esse tipo de potencial, tá? E é onde a única modificação aqui é que a gente vai ter o tempo de relaxação com o banho, com o tempo de relaxação do sistema mais o tempo de persistência do banho, tá? Então vai ser a soma dos dois. Então essa vai ser a única modificação para esse tipo de sistema submetido a esse tipo de potencial. Mas aqui eu já mostro que esse resultado não vai ser verdadeiro quando nós mudarmos o nosso potencial para um potencial onde a gente vai ter variação na constante elástica da mola. Nós vamos ver que esse resultado deixa de valer, o que é um problema, porque toda vez que a gente quiser fazer esse tipo de conta, nós vamos ter que partir do zero para poder calcular. Tá? E aqui eu mostro eu começo a ir atrás agora de condições para que a adição adição não, que nessa substituição para o banho ativo, quais são as condições que o kernel deve ter para que esse novo sistema ele seja compatível com a segunda lei da termodinâmica. Um dos trabalhos que eu fiz já faz algum tempo, lá em 2020, eu mostrei que as condições para que um sistema aberto seja compatível com a segunda lei da termodinâmica é que a sua função de relaxação tenha transformada de Fourier positiva em um tempo de relaxação finito. Tá? E aqui eu vou atrás dessas condições para o kernel. E por que isso seria uma coisa interessante? Porque se a gente consegue ter o nosso sistema, a gente consegue ter parâmetros, a gente consegue ter balizas para poder fazer uma modelagem desse banho e poder calculá-lo com uma função que fosse adequada o suficiente para poder representá-lo no experimento. Tá? Então por isso que é interessante a gente ir atrás desses tipos de critério. E, pois bem, e aí fazendo aqui as contas com transformada de Fourier, utilizando basicamente os mesmos tipos de procedimentos que eu usei daquele meu trabalho de 2020, eu verifico que as condições que nós dissemos que o kernel tinha que ter lá atrás, dele ser positivo, dele ser par e dele convergir para o caso marcoviano quando o tempo de persistência do banho vai igual a zero, essas condições são as suficientes, são condições suficientes para que o nosso sistema satisfaça a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Significa que o trabalho do meu sistema, o meu trabalho irreversível dele sempre vai ser maior ou igual a zero. Tá? E pois bem, e aí aqui a gente tem um novo tempo de relaxação do nosso banho e nós verificamos que
esse parâmetro aqui, o tempo de processo do meu processo, que o tempo de duração do meu processo dividido pelo tempo de relaxação, ele vai ser menor do que no caso passivo. No caso ativo, ele vai ter um comportamento menor do que do caso passivo. Isso significa que o tempo de relaxação do meu banho é maior. E em comparação com o tempo do processo, isso indica que o meu sistema está indo mais para um regime fora do equilíbrio. Isso é muito natural de se esperar de um sistema ativo como esse que nós estamos trabalhando, porque é característico que eles tenham essas características de não equilíbrio. E isso é manifestado aqui através desse tempo de relaxação do meu sistema, tá? Então, isso aqui está bem coerente com a ideia central desse trabalho. E aí, portanto, a gente usa um resultado que a gente já obteve, né, que é os protocolos ótimos no caso de sistemas ativos, ou melhor, os protocolos ótimos no caso de sistemas que são dirigidos fracamente. Nós já temos a forma geral que tem esse formato aqui, é uma função linear mais uma soma mais uma combinação linear de derivadas de deltas de Dirac e suas derivadas, tá bom? Então, basicamente esse aqui é o tipo de protocolo que a gente vai ter. Apesar da gente ter essa função singular aqui, na verdade o que ela significa é que a gente sempre consegue fazer uma aproximação não singular dela através, por exemplo, de uma expansão em séries de Chebyshev ou séries de Fourier, e que a gente sempre vai conseguir chegar numa versão não singular dela. O problema é que, por conta da gente ter essa aproximação de funções singulares, essas aproximações elas não são tão boas. Você precisaria de muitos termos para você ter uma boa aproximação. E essa notação, utilizando deltas de Dirac, elas acabam condensando bem esse tipo de operação que vai precisar ser feita. Mas na prática mesmo, a gente vai precisar fazer essas expansões de séries de Chebyshev ou de Fourier para poder calcular esse protocolo ótimo. Tá? E a única modificação que a gente vai ter, no caso de um sistema com banho ativo, é a modificação do tempo de relaxação. Essa é a grande beleza que a gente tem por trás desse tipo de sistema. Basta a gente calcular a função relaxação do sistema e dela tirar o tempo de relaxação, e com esse tempo de relaxação a gente já obtém um protocolo ótimo. E como nós vimos, esse protocolo, esse tempo de relaxação, ele vai ser maior e, portanto, vai estar mais próximo da região de não equilíbrio, e, portanto, isso vai ter uma consequência direta no protocolo ótimo. Tá? Então, a maneira como esse protocolo ótimo vai ter que se comportar, ele vai variar de acordo com a intensidade da atividade desse meu sistema. Tá? E aqui eu apresento um outro sistema, tá? Que tem esse tipo de armadilha aqui, tá? Uma armadilha na constante da mola. Tá? E aí eu vejo que a função de relaxação do meu sistema tem essa nova cara aqui, que é muito parecida com o caso passivo, mas no entanto a gente tem a adição do tempo de persistência do banho de uma maneira um tanto quanto estranha, em que ele é somado sendo dividido por 2. Então aqui a gente tem o tempo de relaxação do nosso sistema, e aqui a gente tem o tempo de persistência do banho dividido por 2, ou seja, o resultado que nós achamos lá atrás não é verdadeiro, não é simplesmente somar o tempo de persistência do banho. O resultado se torna mais complexo à medida que a gente tem sistemas mais complexos também. E, portanto, é necessário que a gente, no momento que a gente estiver querendo saber o comportamento de não equilíbrio de um sistema browniano submetido a esse tipo de banho, a gente sempre vai ter que fazer o cálculo do zero e não se fiar em
em cálculos prévios com banho passivo e fazer simplesmente uma mudança. Infelizmente essa que é a situação, tá bom? E aqui eu apresento o protocolo ótimo para esse tipo de sistema e é basicamente essa o resultado central do trabalho. Então, só para concluir a ideia, a gente trabalhou com o sistema browniano submetido a banhos ativos, verificamos qual é a nova função de relaxação dele comparada com o caso passivo, verificamos que o tempo de relaxação desse novo tipo de sistema ele é maior do que o do caso passivo, o que faz com que o meu sistema vá para uma região de menos equilíbrio, o que é natural para um sistema ativo, e que esse tipo de resultado vai acabar afetando também os protocolos ótimos desse meu sistema. E o último resultado é que as condições para que o meu kernel funcione bem, que ele satisfaça a segunda lei da termodinâmica, ele vai precisar ser uma função positiva, par, e que atinja o regime markoviano quando o tempo de persistência dele for igual a zero, tá bom? E que, além disso, somar o tempo de relaxação do novo sistema não é simplesmente a soma do tempo antigo, mas o tempo de persistência. Podem aparecer formulações mais complicadas. Tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado da explicação desse trabalho. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem escrever nos comentários, deem um joinha se gostaram do vídeo, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal caso vocês ainda não estejam inscritos. É isso, até mais.